Olá, amigos. Vamos para a lição 10 da nossa revista Lições Bíblicas, edição especial. Lição 10, 6 de setembro de 2020. Provai se os espíritos são de Deus. Texto áureo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Verdade prática, através dos dons espirituais, a Igreja discerne os espíritos enganadores. O texto de leitura bíblica em classe está em 3 livros, um do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Neemias, no Antigo Testamento, 6, do 10 ao 14. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, 5, 20 e 21. E primeira carta de Paulo aos Coríntios, 14 e 29. Eu vou ler apenas o texto de 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. A ênfase desta lição aqui está no que nós chamamos de discernimento de espíritos. Né? O que é o discernir? É o reconhecer a real procedência daquilo que se nos apresenta. Né? No que diz respeito a palavras proféticas, são mensagens que nós temos capacidade de perceber se elas vêm de Deus ou se elas vêm de lugares estranhos. Né? Esta é a simplicidade da palavra discernir, ou seja, bem sintético, né? Discernir é isso, é a capacidade de perceber a procedência exata daquela mensagem que nos é apresentada. Muito bem. E aí nós vamos para a introdução. Na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Tópico 1.1, tópico 1, cuidado com os falsos profetas. Uma exclamação. Cuidado com os falsos profetas. Tópico 1.1. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Tópico 1.2. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Como eu falei aqui, a ênfase está no discernimento. E o próprio texto lá diz, examinai tudo, retende o que é bom. Quando eu estava lendo aqui esta lição, me veio 1 Coríntios 14, 3. Vamos dar uma lida nele? Diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Como diz aqui, os samaritanos observaram os judeus no que concerne ao valor que eles davam à profecia. Ora, se eles davam valor à profecia, como é que nós vamos induzi-los ao erro? Profetizando a eles ou enviando falsos profetas para levarem mensagens que trarão confusão a eles, né? Nós devemos observar o seguinte: como os judeus eles davam ênfase à profecia, nós vamos encontrar aí vários livros proféticos na Bíblia, né? Vou citar alguns exemplos: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Oséias, Joel, Obadias, Zacarias. Todos esses foram profetas que profetizaram mensagens ao povo de Israel ou às nações vizinhas. Evidentemente que naquela época o Senhor levantava pessoas que eram dotadas de capacidades concedidas por Ele, o Senhor, para que elas trouxessem essas mensagens ao povo. Então existia o ministério profético naquela época, né? O ministério profético. Hoje, com o advento de Cristo, a nossa profecia por excelência são os textos sagrados, tanto os textos do Antigo Testamento quanto os textos do Novo Testamento. Então, hoje não existe esse ministério particular de profecia.
Na verdade, a profecia, ela pertence à igreja, é um dom da igreja. Quem é o detentor dos dons hoje? Né? Dos dons espirituais. O detentor dos dons espirituais é a igreja de Deus. É a igreja de Deus que o Senhor concedeu poderes espirituais para que sejam utilizados na batalha contra as investidas malignas neste mundo. Né? Então, como eu falei aqui, você vai lá em 1 Coríntios, a profecia ela tem basicamente três funções, né? Três funções. E essas funções devem ser muito bem observadas. A profecia ela não é um meio de levar confusão para a igreja. Então, voltando aqui para o nosso texto, os samaritanos começaram a levar mensagens de intimidatórias para Neemias, visando fragilizá-lo, visando enfraquecer o povo, visando induzi-lo a praticar coisas erradas, coisas que ele não poderia praticar, como, por exemplo, entrar no templo. Ele não era, ele não era da classe sacerdotal, né? Então isso traria uma série de dificuldades para ele. Temos o caso de um rei que foi queimar incenso no templo, coisa que não lhe pertencia, e por conta disso ele ficou leproso. E o seu filho, Jotão, se não me engano, que teve que exercer o governo por conta dessa sanção imediata que ele sofreu por usurpar um poder que não lhe era concedido por Deus. Ele era rei, mas ele não era sacerdote, né? Salomão ele perdeu o reino porque ele resolveu fazer o que... Perdão. Saul ele perdeu o reino porque ele resolveu fazer o que não lhe competia. Aquela questão lá do sacrifício, né? Então nós vamos observar que a Bíblia nos ensina que cada um deve ficar no lugar onde Deus lhe colocou. Então, Neemias sabia de tudo isso. Eles quiseram induzi-lo, intimidá-lo, amedrontá-lo através de profecias. Só que Neemias, quando você abre o livro de Neemias, você vai encontrar que Neemias era uma pessoa que orava, jejuava, estava na presença de Deus e conhecia a lei de Moisés. Como é que você vai aprender a discernir os espíritos? Conhecendo a lei do Senhor. Mas não é conhecer um pouquinho, é aprofundar-se no conhecimento. Não é conhecer para ficar lançando na face das pessoas que você sabe mais do que os outros. É você usando de sensatez, de sabedoria e de humildade. E aí você vai ter capacidade de discernir as coisas que se apresentam na casa do Senhor. E aí nós vemos exatamente isso aqui no ponto 2. Neemias, ele tinha o dever de examinar a profecia recebida. Ora, isso aqui está falando para quem exerce liderança na igreja. Não é só para quem exerce liderança, para qualquer um, mas especialmente para quem exerce liderança na igreja. É nosso dever sabermos quando um espírito estranho está graçando no ambiente da igreja. Quando uma palavra vem a nós e aquela palavra não é de Deus. Ora, se eu e você exercemos liderança na igreja, seja ela qual for, da liderança pastoral, de direção de congregações, a liderança de alguém que tem a responsabilidade de abrir a porta da igreja, não é menor do que nenhuma atividade na igreja, pelo contrário, eu já falei da história do moço das escadas, que limpava as escadas. Todos nós temos o dever, digo mesmo, obrigação de buscar conhecer a voz do Senhor para não sermos levados a erros, né? Então aqui nós vemos exatamente isso. Vamos dar só uma olhada aqui no item 2, diz o seguinte: e ele o fazia, né? Neemias, ele examinava aquilo que ele recebia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir, né? Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, como eu falei. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sambalate, sempre os Tobias e Sambalate, né? Para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era Deus. É muito bonito isso, né? Nós sabemos exatamente quando é Deus e quando não é.
né? Que nós sejamos prudentes, atentos, vigilantes, para não fazermos coisas que Deus não nos mandou fazer, ainda por cima virmos posteriormente colocar a culpa em Deus por não termos sido sábios e sim neófitos no conhecimento de Deus, né? E aí nós vamos aqui para o item 2, tópico 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas, né? No Antigo Testamento, no item A, diz o seguinte: o trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13, um fervoroso homem de Deus, procedente de Judéia, aquele caso do profeta que Deus mandou que fosse a Israel proferir uma profecia sobre o nascimento de Josias, e disse para ele: você vai lá, faz o que tem que fazer e volta sem tocar em nada daquele lugar. Ora, sendo ele um profeta de Deus, tinha o dever de saber que Deus estava conduzindo e aquilo que Deus determinou deveria ser observado. Mas ele preferiu ouvir a voz de um outro profeta que, naquele momento, ele era um falso profeta porque ele veio dizer o que Deus não dissera, né? Então você pode ler lá o capítulo de 1 Reis, capítulo 13, né? Diz aqui mais. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Todavia, a mão dele se secou, né? O rei que recebeu aquela mensagem. E nós vamos ver aqui, na letra B, nos dias de Jeremias, haviam falsos profetas também, os quais, com suas profecias, combatiam a palavra de Deus. Havia enviado a Israel por meio de Jeremias. A letra C, quando o rei Josafá de Judá visitou o rei Acabe. Então você vê aqui que em várias situações profecias foram proferidas e, na verdade, aquelas profecias não eram de Deus, né? No caso de Josafá, vamos colocar nesses termos, eu sou fã desse texto. É o fato em que Josafá ia para uma batalha juntamente com Acabe. Para começar, ele não deveria ter se associado a Acabe, mas ele se associou. E aí era a prática dos reis de Israel consultarem a Deus, né, sobre o que eles deveriam fazer antes de uma batalha. E o que aconteceu? Josafá, ele vai dizer para Acabe: você poderia consultar a Deus para ver o que Deus tem a dizer-nos sobre irmos a essa batalha? E aí vieram os profetas de Acabe, né, todos vendidos a Acabe e a Jezabel, e começaram a dizer as melhores coisas. A batalha será uma tranquilidade. Vocês vão lá, lutarão, vencerão a batalha e voltarão para colher os louros da vitória. Aí Josafá ficou observando, todos dizendo a mesma coisa. Josafá, ainda que tenha se associado a Acabe, ele era temente a Deus. E aí ele vai dizer assim: você não tem nenhum profeta do Senhor aqui não, Acabe? Aí Acabe vai dizer assim: não, tem até um aí, mas ele só fala mal de mim. Ora, era profeta de Deus e ia falar bem de um idólatra? Jamais, né? Aí ele fala: não, seja assim, chame ele lá. Aí ele vai, manda chamar Micaías. Aí o camarada que vai lá chamar Micaías diz assim: olha só, todos os profetas do rei estão falando bem. Vê lá o que você vai fazer, hein? Fala conforme os outros falaram. Aí Micaías vai dizer assim para ele: olha só, se vocês vieram aqui me chamar para falar o que Deus mandou, eu vou falar o que Deus mandar. E ele falou o que Deus mandou. Ele sofreu as sanções, as punições por isso. Mas a sua profecia se cumpriu. Eu tenho um exemplo também que eu gosto de trazer, sempre gosto de lembrar. Você vai ver que Davi, ele foi ungido rei para reinar em Israel antes mesmo do reinado de Saul acabar, ou seja, se encerrar fisicamente, porque espiritualmente já estava encerrado. E aí Saul perseguia Davi. Em diversas ocasiões, Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul.
Tiraram a vida de Saul. E teve um momento em que estava numa determinada caverna, a caverna de Adulão, se bem me lembro, e aí Saul estava ali dormindo, né? E Davi chegou ali, todo mundo dormiu, inclusive o general, os guardas do rei, que deviam estar guardando a vida do rei, dormiram. E aí chega algum dos que estavam com Davi e diz assim: eis aí meu servo, coloco diante de ti o teu inimigo para que dele tu faças o que bem quiseres. Davi, ele vai lá, olha e diz assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ora, o que Davi está fazendo? Está percebendo que aquela mensagem que aparentemente vem do Senhor não era do Senhor, né? Não era do Senhor. Por que Davi sabia que não era do Senhor? Porque Davi tinha íntima comunhão com Deus. Ah, mas Davi pecou. Pecou, todos nós estamos sujeitos a errar. Mas ele tinha uma íntima comunhão com Deus. E naquele momento ele percebeu que aquela falsa profecia, como eu já disse, era falsa profecia. E ele não ia seguir aquilo que estava sendo dito naquela profecia. Então que você esteja sempre atento a isso. Tenha cuidado, ficar correndo atrás de profetas, né? As chamadas profetadas que nós dizemos. Você pode ficar confuso na casa do Senhor e até vir a ter dificuldades espirituais graves. Então não se deixe levar por profecias. A profecia por excelência hoje é a Bíblia. Temos ainda aqui, nos dias de Jeremias, mais alguns casos, né? Falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes a enganar o povo, né? Você sabe que Jeremias, ele teve uma batalha muito grande contra os profetas que quiseram proferir profecias que, na verdade, Deus não estava falando, né? Nós vemos aqui no Novo Testamento, tem um caso lá, que uma certa pessoa vinha andando atrás de Paulo dizendo: eis aí os profetas de Deus, e disse aquilo. E Paulo percebeu que aquilo não era de Deus, ele expulsou aquele espírito mau. Temos o caso também que você encontra lá em Apocalipse, de uma mulher que Jesus a chama de Jezabel, porque ela proferia profecias que induziam as pessoas ao erro, né? Graças a Deus eu acredito que nas nossas igrejas isso não tem. Mas existem pessoas que falam as chamadas profecias genéricas, que mais confundem do que instruem, do que chamam a atenção para determinado fato. Se alguém disser assim: eis aí você que está com dor de cabeça, por exemplo. Quantas pessoas não têm dor de cabeça hoje? Ou então, você que está desempregado. Quantas pessoas não estão desempregadas? Ah, você que tem problemas conjugais. Quantas pessoas não têm problemas conjugais? É preciso nós termos algumas coisas que se profetizam na igreja. Não precisa nem ter discernimento espiritual, basta ter inteligência para perceber que aquilo não é de Deus, né? Então você precisa estar muito atento a isso. Eu, como pastor, eu tenho muito cuidado com essas profecias. Eu confesso que eu sou muito, muito cauteloso com essas profecias. E eu aprendi, eu tive uma escola de pastores muito boas, pastores que estavam atentos, e quando as profecias, as profetadas vinham, eles eram capazes de mandar parar, porque eles percebiam que não era de Deus. Tem aquelas profecias direcionadas também, né? Profecias de cunho sentimental, né? De interesses sentimentais, profecias de interesses também para prejudicar as lideranças da igreja, profecias direcionadas. Quantas e quantas vezes não acontecem essas coisas na igreja? Muito bem. E aí Paulo aqui, ele fala para aquela pessoa lá, né? Manda ela expulsa o espírito mal. Tem mais aqui no item 2 ainda, do tópico 2. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente. Isso ainda falta um pouquinho para ocorrer, mas nós já vemos muita coisa parecida com isso. No item 3, tópico 3, devemos julgar a profecia. Devemos julgar as profecias. Deus quer que sua igreja, revestida com todos os dons do Espírito Santo, né? O item 2, o despertamento renova os dons. Ora, é evidente que Deus quer que nós sejamos bons
entendedores, bons discernidores daquilo que é proferido no ambiente da igreja. Diz aqui, a igreja em Corinto deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É evidente que esse profetizar aqui, ele está falando com relação àquele fato das línguas espirituais. Que muitos de nós chamamos línguas estranhas, eu prefiro chamar línguas espirituais quando elas são de Deus. E quando elas não são de Deus, elas são estranhas realmente. Então, você precisa estar muito atento. Procure conhecer lá, a partir do capítulo 13, se não me engano, do 12, a partir do capítulo 12 de 1 Coríntios, o que Paulo vai instruir sobre o uso dos dons na igreja. É muito bom nós termos um bom entendimento, principalmente nós que exercemos a ministração de ensinos na casa do Senhor para instruir a igreja, né? Então você precisa estar, principalmente você que é pastor, que é presbítero, que é professor de escola dominical, logicamente você não vai se contrapor ao seu pastor. Muito bem. E aqui diz o seguinte, o despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia, os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas malditas, ou seja, anátema, pois tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos dessas falsas profecias dos falsos profetas. Então, você precisa estar bastante habilitado. E a habilitação, como eu falei, é oração, conhecimento da palavra, né? É intimidade com Deus. É isso que vai fazer com que você tenha a capacidade de discernir aquilo que acontece no ambiente da igreja, né? E você precisa também saber que nenhum dom, fique claro isso, nenhum dom espiritual é de particular propriedade. Quem é o dono dos dons espirituais? É o Espírito Santo que concede à igreja para aquilo que for útil à igreja. Que fique claro isso. Ah, porque eu vou na casa da irmã fulana que ela profetiza. Ela não é dona de profecia. Se você vai na casa de irmã fulano, irmão fulano, você está fazendo uma coisa equivocada, porque o lugar onde você se deve profetizar é na casa do Senhor. É na casa do Senhor. Ah, mas a minha igreja está cheia de problemas. Ore para que Deus dê solução aos problemas, que Deus levante pessoas para trazer as palavras que precisam ser proferidas para que a igreja tenha seus problemas resolvidos. Ajude o seu pastor. Não seja mais um que vai trazer dificuldade, tristeza para o seu pastor, mas seja um cooperador, um colaborador. Não traga pessoas de fora. Eu tenho muito cuidado na minha congregação, eu não permito que se tragam pessoas de fora porque elas têm dom disso e daquilo. A minha igreja também tem, porque lá Deus habita. A minha igreja, não, eu digo a minha igreja porque eu faço parte daquela igreja, eu não sou dono de igreja. Quem é dono da igreja é o Senhor. Então, toda profecia, ela tem que vir de Deus. E eu digo sempre, a profecia por excelência é a palavra sagrada. Profecias extemporâneas, elas ocorrerão quando Deus perceber através do seu Santo Espírito que há uma necessidade premente de que aquela profecia seja manifestada na igreja. Então, como diz aqui, nós temos o direito de estar atentos, observar aquela profecia, se ela é de Deus ou não. Eu cansei de ouvir isso. Não, mas tu está falando contra a palavra de Deus. Quantas vezes você não ouviu isso, né? Nós somos da igreja de tantos e tantos tempos, então nós conhecemos essas coisas. Mas aqui nós temos, a Bíblia, a lição está dizendo, nós temos que observar tudo e reter aquilo que realmente é proveitoso. E aí nós vamos para o tópico 4.
Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 21, 1 Coríntios 14, 29. Vamos ver o que diz aqui. E falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Isso é o que Paulo está dizendo, né? Às vezes na igreja acontece de todo mundo falar ao mesmo tempo e causa grande confusão na igreja, né? Paulo vai dizer, olha, pode entrar alguém aí e achar que vocês são loucos. Não é o que estou dizendo, é Paulo quem diz, né? Porque a palavra de Deus nos manda observar, né? O item 3, 2. Por que os que profetizam são sujeitos à falha? É evidente. Deus ele não tira, ele não interfere nas capacidades das pessoas. Ele usa conforme as capacidades. Mas as pessoas podem querer levar coisas que não devem. Eu tenho exemplos de casos de pessoas que profetizavam na igreja e as suas vidas eram, depois se descobriu que eram de promiscuidade, né? Então nós temos que ter sim discernimento para perceber que Deus está usando. Então a pessoa está querendo atingir outra, então o que é que ela faz? Ela usa das falsas profecias. Tudo acontece. Por que devemos julgar as profecias? Ponto 3. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos, como eu falei. As pessoas já irem com a ideia pronta e, através da profecia, tentarem induzir alguém ao erro, né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Tem até o caso aqui que ele colocou de Davi, né? Davi decidiu fazer o templo do Senhor. E aqui tem um erro aqui, tá? Segundo Samuel 7, é o 7:3, não é o 7:2, é o 7:3, tá? Aí Natan diz assim, olha, vai e faz conforme tudo que estiver no teu coração, porque isso agrada ao Senhor. Aí Deus vai e diz, e Natan, ele era profeta de Deus, mas ele ali, naquele momento, ele ficou empolgado com a ideia da construção do templo, né? Aí Deus vai e manda dizer, olha, vai lá e diz o que eu estou mandando agora, não é o que você disse. Aí ele volta a Davi e diz, olha, não és tu que construirás o templo, é o teu filho, porque tu és um homem de sangue, tu és guerreiro, a tua função é outra. Por que devemos julgar as profecias? Existe possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por meio de espírito maligno, disseminador de mentiras. Ele pode estar sobre a indução, não é que está em possessão, pode estar em possessão também, né? A gente não sabe como é que está a vida da pessoa, mas ele pode estar sendo induzido a proferir profecias de mentira, de calúnias, que tragam verdadeira perturbação à igreja. Então nós temos que ter essa capacidade de perceber isso. Tópico 5. Como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras, através do dom de discernimento de espíritos. A profecia se conhece por seu sabor, ou seja, examinando as Escrituras. O camarada vem e fala que Deus é maldito. Ora, isso não é profecia de Deus. O camarada vem, o camarada diz assim, olha, abandona tua mulher e te junta àquela outra lá, porque é aquela que eu escolhi para ti. Isso nunca vai ser de Deus. A profecia vem e diz assim, igreja, vocês devem fazer tudo para tirar esse pastor. Essa não é profecia de Deus. Vem a profecia e diz assim, olha, eu te digo que aquilo que fizeram contra ti, eu já estou trazendo a vingança. Isso não é de Deus. Então, algumas profecias você não precisa nem de discernimento de espírito, como eu falei antes. Você precisa de inteligência, né? E outras você precisa de discernimento de espírito, sim, ter capacitação. Mas você precisa examinar as Escrituras. A Escritura, o que a Bíblia diz? Você tem que comparar a profecia. O que a profecia está dizendo? Tá. O que a Bíblia diz sobre aquilo que aquela profecia está dizendo? Ah, elas estão em consonância, então é de Deus. Não, a Bíblia não diz isso, então não é de Deus. Qual é o teu parâmetro de reconhecimento de que Deus está no negócio? É a Bíblia Sagrada, não tem outra, né? E aí tem o dom do discernimento de espírito, né? E a profecia, ela se conhece
por aquilo que ela traz. Ela não traz confusão, ela traz harmonia, ela traz paz, ela traz exortação. Como nós lemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Ela edifica, ela exorta e ela consola. Ela edifica, exorta e consola. Qualquer coisa diferente disso, é bom você estar atento. E aí nós vamos para o tópico 6, que é a conclusão. Quando as profecias são provadas, o conceito de consideração dos dons espirituais são conservados. E tem 2. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. E tem 3. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Então, fechando, é exatamente isso. Se nós somos servo de Deus, temos uma comunhão próxima com Deus, de intimidade com Deus, observamos os seus mandamentos, os seus preceitos, todas essas coisas, elas são tranquilas para nós. Nós conseguimos observar com tranquilidade e pô-las em prática e não permitir que na casa do Senhor haja perturbações por conta de falsas profecias. Que o Senhor te abençoe e que esta palavra ela te seja útil para um bom viver na presença dEle.